Obrigada a todos vocês que entraram aqui na live e que estão me dando a oportunidade de falar, né? Inicialmente, eu tive uma postura de não me pronunciar, mas depois eu percebi que era necessário, então, por esse motivo estou aqui e vou ler o texto que eu mesma escrevi. Bom, agradeço a atenção e a oportunidade de esclarecer e explicar sobre um vídeo meu que viralizou e me transformou do dia para a noite em alvo de cancelamento. Peço, por favor, que vocês me ouçam sem pré-julgamentos. Hoje sou eu que estou aqui, num papel que ninguém gostaria de estar. E o mesmo respeito que vocês gostam de receber, eu peço que vocês me concedam. Minha primeira fala será para os pais e familiares dos alunos do CI Cantinho Bom Pastor, a todas as professoras e funcionários. Queridos, eu fiquei desolada com a perda irreparável que vocês sofreram. Sinto muito pela dor, pelo trauma, pela insegurança. Quem me dera poder arrancar a dor de todos vocês. Essa tragédia afetou a todos nós. E eu sei que a dor que sentimos não se compara, não pode sequer se comparar à dor dos pais, né, que perderam seus filhos, a dor de todos vocês. E eu lamento profundamente que a minha fala tenha se tornado maior do que o crime cometido contra esses inocentes. Pessoas famosas, influencers, políticos, jornalistas, doutores, conselhos, psicólogos, letrados, incautos e anônimos passaram a postar, lacrar e viralizar o trecho de uma entrevista que tinha de 10 a 12 minutos no total, mas que o editor decidiu postar apenas uma das partes. Aproximadamente 1 minuto. Infelizmente, por ser um fragmento da minha explicação, eu fui mal interpretada. E imputaram uma tese absurda e criminosa atribuída à minha fala. No entanto, mesmo no pequeno trecho divulgado, eu destaquei, antes de opinar, que além de psicanalista clínica, também sou analista comportamental e corporal, entre outras formações. E não saiu da minha boca a palavra diagnóstico. Quando a jornalista me perguntou como identificar um psicopata, eu desviei a questão para o criminoso ali em questão, pois não haveria tempo e nem seria elegante parar e explicar à jornalista as funções de um psicanalista. Eu não efetuei um psicodiagnóstico. Expliquei que, baseado numa tese de análise comportamental, poderia-se analisar quais perfis teriam uma tendência e predisposição para a psicopatia. Na parte que não foi divulgada, o trecho que não foi divulgado, eu expliquei usando uma frase simples e corriqueira. Pontuei que qualquer perfil comportamental pode se tornar um psicopata ou assassino. Informei que mesmo que houvesse uma tendência comportamental, ela influenciaria apenas em 30%. O nome disso é epigenética. Pesquisem para vocês entenderem melhor. Todo o restante que molda o que somos é o ambiente, o meio onde somos criados e as emoções que absorvemos e interpretamos. A técnica a qual eu me referi era uma técnica de Wilhelm Reich. Essas falas foram replicadas, atribuídas a uma tese racista, eugenista e criminosa de César Lombroso. E foi amplamente divulgada, repostada e tuitada como sendo minha fala. Era uma entrevista rápida, não uma aula ou um curso, mas para a ciência de todos, a tese referida por mim era atribuída a Wilhelm Reich. Reich se pronuncia da forma correta. Eu não mencionei, pois a tese que ele apresenta não é científica. É apenas uma ferramenta de apoio para autoconhecimento. Só um segundinho, por gentileza. Eu sou filha de pessoas que sempre cuidaram dos outros. Venho de uma família humilde que sempre ensinou os seus filhos a compartilhar na alegria ou na dor.
E hoje, numa condição um pouco mais privilegiada, eu posso fazer isso de forma gratuita e voluntária. E por esse motivo eu estava lá na escola. Estava oferecendo apoio e atendimento gratuito ilimitado para quantos membros das famílias precisassem. Eu poderia ajudar e assim tenho feito diariamente. Mesmo com todos os ataques, tenho atendido diariamente em meu consultório pais, alunos, irmãos. E confesso para vocês que quando começou a chegar as mensagens, ameaças de morte a mim, aos meus filhos, as ofensas à instituição da qual eu faço parte, a SBPC, que não... a primeira coisa que eu pensei naquele momento foi em parar. Mas atendendo as crianças e as mães do meu consultório naquele dia, as crianças entravam com tanto medo e saindo de lá pulando, brincando, as mães mais leves. Eu pensei, a dor deles é maior do que a minha. E se eu posso ajudar, eu preciso continuar. Expliquei aos pais as acusações que estavam sendo feitas e todos continuaram seus atendimentos, aos quais eu agradeço a confiança e continuarei fazendo o que estiver ao meu alcance para amenizar a dor de vocês. Quero também dizer aos que se sentiram ofendidos e discriminados que entendo essa dor. Recebi um direct de uma moça linda, indignada e cobrando educadamente o meu posicionamento pelo Instagram. E eu assim o fiz. Quando expliquei a ela o ocorrido, ela me disse: Edna, estamos tão cansados do racismo que muitas vezes nos precipitamos em querer condenar o racista. E eu quero dizer a você, Bia, que eu sinto a sua dor e lamento você mais uma vez ter se sentido dessa forma. E agora eu peço que nós voltemos o nosso foco para o que realmente importa, o CI Cantinho Bom Pastor. É hora de reconstruir e eles têm feito campanha, pois precisam recomeçar, garantir a segurança dos pequenos, mudanças no ambiente e superar a dor, a saudade. Eles voltaram às aulas ontem e tiveram muitos cancelamentos de matrícula. E eu entendo que atos de bondade fazem com que a gente se sinta muito melhor. E eu quero que vocês experimentem também essa sensação, assim como eu já tenho feito. Convido todos vocês que passaram a me conhecer através deste lamentável episódio. Vamos mostrar as nossas virtudes? Se cada um que me xingou, postou, repostou, criticou, tuitou, se cada um de vocês doar R$1 para a escola, essa história toda terá valido a pena. Vamos mostrar através do exemplo que somos humanos, falhamos, mas sabemos e escolhemos fazer o bem. Um dos vídeos teve mais de 1 milhão de visualizações. Imagine cada uma dessas pessoas que assistiu doando R$1. O ministro do Estado de Direitos Humanos e Cidadania disse uma frase que me chamou muito a atenção. Estamos falhando miseravelmente com as nossas crianças. E eu concordo plenamente. Nossas crianças estão carentes do nosso exemplo, convivendo com a intolerância, com a violência, com crimes, pré-julgamentos por falta de diálogo. Se eles forem viver repetindo o que nós fazemos ou o que eles veem que nós estamos fazendo, que tipo de pessoas eles serão no futuro? Convido vocês a darem um belo exemplo para essas nossas crianças, mostrando que podemos sim ser melhores. Violência se enfrenta com racionalidade e responsabilidade. Nós não somos o que nos acontece, nós somos o que fazemos a partir do que nos acontece. E nós precisamos fazer o bem, porque o mundo anda mal. Eu gostaria que vocês voltassem a atenção para a escola, para o CI Cantinho Bom Pastor e doassem o que está ao seu alcance. Mas R$1 já vai fazer a diferença. Pelo alcance que nós tivemos, R$1 de cada um faria diferença para todos eles. O Pix da escola para vocês doarem, eu vou deixar depois também anotado, é apoiocantinho@gmail.com.
E só lembrando, esse Pix é da escola, eles estão divulgando, não tem nada a ver conosco, eu só estou recolocando aqui um dado que é deles. Você também encontra essa informação nas redes sociais da escola. Bom, eu vou clicar agora nas respostas do que me perguntaram. Fizeram uma pergunta assim: bom dia, se o corpo dele é de uma pessoa amorosa, o que leva uma pessoa a fazer isso? E aí eu volto a explicar. Dentro dessa técnica de William Reich, ele tem uma maneira de avaliar pelo formato do corpo. A gente tem essas características, mas o que vai fazer a diferença no indivíduo não é as características corporais dele, e sim as escolhas que ele faz. Lembrando, quando a gente fala de epigenética, ou seja, a minha tendência genética, a gente fala só de 30%. Então, ele teria 30%, digamos, de predisposição para ser uma boa pessoa. Mas no vídeo, inclusive, eu falo que ele é um monstro, porque tendo nascido para o bem, ele escolheu o lado do mal. Claro que cada indivíduo tem a sua história, tem algo que o levou a isso, mas não justifica o crime cometido por ele. Nós perdemos aí nessa história 4 anjos e isso não existe explicação. E até eu gostaria de deixar uma observação para vocês, que a minha preocupação em pontuar essa questão de que a habilitação do corpo dele, digamos, seria para ser uma pessoa amorosa, é porque eu fiquei preocupada que as pessoas o taxassem como doente mental e ele não pagasse corretamente pelos crimes. Ontem foi encerrado pela polícia. E eu havia comentado, inclusive, no restante do vídeo, que ele não teve características de uma pessoa que estava em surto ali naquele momento. Ele estava sabendo o que fez antes, durante e depois. E a polícia concluiu exatamente isso. Ele premeditou o crime, ele cometeu e racionalmente ele foi se entregar e pedir para que a polícia garantisse a integridade física dele. Então, isso não é uma pessoa surtada. E eu ainda deixei também explicado que ele poderia estar sob efeito de drogas, mas seria apenas isso, não havia nada de diferente ali. Vamos para a próxima pergunta. Você coloca aí, Felipe, ou eu coloco aqui? Tá, pode pôr a próxima pergunta. Em que evidência científica você se baseia? Pode mostrar os artigos? Não é uma evidência científica, por isso quando eu falei, eu disse que era uma teoria qualquer um pode criar. Tem pessoas que dizem que a Terra é redonda, isso é uma teoria, tem outros que dizem que a Terra é quadrada, também é uma teoria. Teoria não tem comprovação científica, por isso que eu mencionei a palavra teoria. E também coloquei que seria 30%. Mas não edição, porque não foi editado, foi um corte, né? Assim. Eu não entendi, Lili, me passa mais perto, que eu sou míope. A míope aqui não enxerga. Ah, sim. Ok. É um detalhe que é bem importante. A teoria de Wilhelm Reich, ele analisa o traço de caráter da pessoa e não as atitudes, o que ela faz ou deixa de fazer. Isso é uma escolha racional de cada indivíduo, né? Quem acompanha o meu trabalho, minhas palestras, sabe que eu falo sempre, nós podemos ser o que nós queremos ser. É isso que eu trabalho, ajudando as pessoas a viverem a sua melhor versão, né? E ela é possível. E neste caso ali, nós não oferecemos nenhum diagnóstico, né? Outra pergunta. O que isso tem de diferente da frenologia? Tudo. A frenologia é vamos chamar de estudo antigo, né? Uma tese antiga de Cesare Lombroso, onde ele media a circunferência do cérebro. E aí, baseado nisso, ele dizia quem teria tendência para ser
ou assassino, ou criminoso, enfim, para ter um distúrbio aí de comportamento, né? A análise comportamental, ela leva em conta, como eu falo no vídeo, por isso que eu gostaria que vocês olhassem o vídeo novamente, que vocês vão ver tudo que eu estou falando aqui, mesmo sendo compactado, está no vídeo. Ela leva em consideração as características do corpo, formato do corpo e formato de rosto. Não tem nada a ver com tamanho, tanto que eu falei que a gente poderia analisar por uma foto, e todas as pessoas se revoltaram. Eu poderia medir que, no caso, a frenologia mede o tamanho do cérebro. Poderia se medir o tamanho do cérebro por foto? Ah, sim. E a análise de caráter não é conclusivo, não é um diagnóstico, é uma predisposição para a gente entender qual é a tendência de comportamento de uma pessoa. E aí eu falo ali no vídeo, vocês olhem novamente, eu falo predisposição e tendência. Isso não é sentença e muito menos eu falei sobre cor de pele ou textura de pele ou sobre tamanho de qualquer corpo, tá? Então, acredito que está respondida aqui. Vamos lá. Quais os limites éticos dessa teoria em relação à presunção de inocência? Bom, aqui essa resposta eu acho que ela cai por terra diante de tudo que eu já mencionei até agora, né? Porque em momento algum eu citei César Lombroso, porque esse cara é asqueroso, combina com o sobrenome dele, é uma técnica totalmente criminosa e inconcebível a pessoa que ressuscitou esse cara. Porque muitas pessoas não tinham noção de quem ele era e ressuscitaram a partir das falas que começaram a surgir na internet. Aí as pessoas foram pesquisar para ver quem era César Lombroso, né? E essa técnica é completamente diferente da análise corporal. O nome já diz, análise corporal. E é apenas uma técnica, como várias outras, né? Não é uma ciência, não tem uma comprovação, um estudo científico. A próxima aqui. Você é maravilhosa e essa injustiça vai tomar o rumo que precisa? Te amo, professora maravilhosa. Meus alunos querendo saber se eu vou levar isso adiante e tomar as medidas necessárias. Com certeza. Sou brasileira, sou cidadã. Eu acho que quem comete crimes deve ser punido por eles e nós, quando injustiçados, devemos fazer valer nossos direitos. Então, com certeza, aluna. Vamos lá. Próxima pergunta. Frenologia ainda é ciência, na sua opinião? Não, nunca foi e, se Deus quiser, nunca será. Eu acredito de verdade que o ser humano ainda vai evoluir e a gente vai eliminar esse tipo de coisa e deixar de ressuscitar esse tipo de teoria que, para algumas pessoas que têm uma cabeça fraca, isso pode acabar sendo um estímulo. E como eu falei, muitas pessoas nem sabiam, a maioria não sabia o que era frenologia, quem é César Lombroso, e acabaram sabendo agora pela desinformação, né? Por esse serviço aí que foi feito. O próximo, se eu vou abrir os comentários, né, na live. Eu, por mim, teria deixado aberto já, desde agora, mas por orientação da equipe, a gente deixou fechada, porque se nós abrirmos aqui, vai ter 89,9% de xingamento, né, durante a live, e as pessoas não vão prestar atenção no que eu estou falando, mas após ficará aberto sim, para que vocês opinem, e obviamente que a página é minha, e os comentários que eu achar que são ofensivos, agressivos, eu irei eliminar. Algumas pessoas que me mandaram, eu fiquei durante esse período, desde que iniciou essa história, tem umas 2 semanas, eu fiquei todos os dias, até de madrugada, pessoalmente respondendo. As pessoas da minha equipe se colocaram à disposição para responder, eu falei, deixa que eu respondo. E as pessoas que me perguntaram educadamente, inclusive a Bia, que eu mencionei aqui no meu depoimento, eu respondi, porque eu acredito que pessoas que fazem perguntas educadas merecem, no mínimo, resposta. E mesmo algumas que não estavam tão educadas, mas que eu achei que a pessoa estava em dúvida e me deu o benefício da dúvida para que eu pudesse me colocar e dizer algumas palavras, eu acabei respondendo sim. A outra pergunta. Parabéns pela calma, eu teria surtado. Aí prova que eu sou adepta das técnicas que eu ensino, né? Quem me acompanha sabe que uma das minhas bandeiras que eu sempre falo é a questão da ansiedade, e é um dado
comprovado que o Brasil é campeão mundial em ansiedade e vice-campeão em depressão. E a ansiedade leva as pessoas a pré-julgar, a falar antes de ouvir, né, de ouvir os dois lados. E eu confesso para vocês que eu fiquei chocada ao ver várias cartas, assim como o CRP fez uma nota de repúdio, colocou lá, né? Eu achei essas coisas assim um absurdo, as pessoas opinarem sem terem ouvido os dois lados. Apenas um repórter, entrou em contato querendo me ouvir. Fora isso, ninguém me procurou querendo ouvir a minha versão. Porque ali o vídeo, como eu disse para vocês, foi feito em 3 partes, foi ao ar e no final ele termina, dá para ver que ele está cortado, ou seja, haveria mais fala. E as pessoas não se deram ao trabalho de tentar pensar o que vinha depois desse corte, né? Vamos lá. Se você não sente vergonha de ter falado algo tão absurdo, não. Vou ter vergonha de falar a verdade? Eu falei sobre uma técnica que eu utilizo, eu sou analista comportamental, eu não uso só análise corporal, eu uso várias outras técnicas e isso me traz um conhecimento do indivíduo, mas é apenas conhecimento técnico. Eu sento na frente da pessoa e aí eu faço a psicanálise, o que é a psicanálise? É você, através da escuta, ajudar um indivíduo. Mas eu uso o que eu tenho de ferramenta para que eu possa ter um conhecimento maior sobre o indivíduo. E já aproveitando, inclusive, essa pergunta, gostaria também de frisar que quando eu respondi à repórter, eu deixei bem claro que além de psicanalista, porque ela me apresenta como psicanalista, eu também sou analista comportamental. E minha resposta era como analista comportamental, não como psicanalista. Eu sei muito bem a função de um psicanalista. Vamos para a próxima pergunta. Você usa a abordagem de Lombroso? Jamais. Seria o mesmo que usar uma arma para cometer crimes ou para qualquer coisa. Usar uma arma, vou colocar dessa forma. Não, não uso e passo longe de quem a use ou admire coisas do gênero. Qual a sua opinião do CRPSC? Essa sigla é Conselho Regional de Psicologia. A minha opinião eu achei lamentável a atitude deles, porque como um conselho vai opinar sobre uma pessoa que não faz parte do seu conselho? Eles não podem atribuir falas a mim como a maioria estava fazendo. Eles poderiam, aliás, nem precisariam se pronunciar, ou, caso o fizessem, né, teriam todo o direito de dizer: Edna Esmeraldino não faz parte do Conselho Regional de Psicologia. Eu faço parte do Conselho Regional de Psicanálise, não Psicologia. Então, eu não tenho como ter CRP, né? Não tem como eles caçarem uma licença, eu não faço parte, não sou membro dessa associação. Outra pessoa aqui, só admiração, obrigada, vamos para o próximo. Gratidão por tudo, teus conhecimentos são indiscutíveis. Essas perguntas aqui eu acho bacana a gente colocar, porque essas perguntas ou colocações vêm de pessoas que me conhecem, pessoas que estudaram comigo. Eu não cheguei ontem no mercado, eu tenho uma história e ninguém se deu ao trabalho de conhecer a minha história. Se vocês derem uma olhadinha nas minhas redes, vocês vão ver o quanto eu trabalho voluntariamente. Eu diria até que eu trabalho mais voluntária do que cobrando. Então, essas pessoas que estão comentando são pessoas que verdadeiramente me conhecem. Uma outra pessoa também me perguntou como eu estava me sentindo com tudo isso. Óbvio que eu fiquei muito chateada, é uma coisa que mexeu comigo, mas eu ficaria mais preocupada se os meus alunos, as pessoas que estudaram comigo, participaram dos meus treinamentos, minha família, meus filhos, meus irmãos, minha irmã, se meu esposo falassem alguma coisa ou criticassem. Mas quem me conhece sabe bem o que eu quis dizer. Vamos lá, a próxima é: traços físicos são elemento suficiente para traçar um perfil psicopata? Nunca foi. Um psicopata não pode ser avaliado ou diagnosticado por característica. Aliás, nenhum psicanalista pode diagnosticar um psicopata. Isso é trabalho do psiquiatra, ok? Qual o número do meu CRP? Como eu já mencionei, eu não tenho registro na psicologia porque eu não sou psicóloga, mas vou colocar, Felipe, dá para pôr ali a minha carteira, minha credencial, para as pessoas que dizem que eu fui formada em fundo de quintal, etc. e tal. Eu sou doutora em psicanálise clínica pela Sociedade Brasileira de Psicanálise Clínica. Está aparecendo aí, Felipe, na tela para vocês? Ok.
A outra pergunta, você tem certeza do que falou? Sim, como eu já tinha mencionado, tenho certeza do que eu falei. É baseado nos meus estudos, né? E foi uma opinião pessoal. Acredito que foram todas as perguntas, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Beleza? Gente, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de poder falar com vocês. Eu sei que muita gente que está aqui são pessoas que gostam de mim, mas este vídeo, na verdade, eu fiz para quem não me conhece, porque quem me conhece, eu não preciso me explicar, tenho certeza absoluta disso. Mas para quem não me conhece, eu espero que através da minha fala e da minha versão, vocês conheçam um pouquinho mais de quem eu sou. E se vocês ainda ficaram com dúvida, gente, minhas redes sociais estão à disposição, tanto o Instagram quanto o Facebook, o YouTube. Tem um canal no YouTube, Talk com Edna Esmeraldino, que já recebeu bastante crítica também, mas eu estou indo lá e respondendo. Tudo que eu falo lá é com embasamento, então eu posso citar as fontes como tenho feito. Deem uma olhadinha lá que vocês vão ver. Estou aberta a conversar e a responder todas as dúvidas de vocês, desde que, obviamente, sejam educadas, né? Eu acredito que a gente, aqui sobre esse assunto, estamos falando com adultos. Então, vamos agir de acordo com isso e pensar um pouquinho mais antes da gente pré-julgar as pessoas. Muito obrigada, gente. Boa tarde. Lembrando, vou deixar salva a live, ok? Para que todos possam assistir. É isso aí, muito obrigada.